Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meus amigos milionários. No nosso vídeo de hoje a gente vai entender um fato que aconteceu comigo essa semana, um questionamento que eu tive de uma amiga, que ela me fez a seguinte indagação: Fernando, a gerente do banco me ligou e me ofereceu um produto de previdência privada. Olha, eu acho que isso é coisa de governo, eu não gosto muito, acho que não é uma boa. O que você me diz? E é exatamente sobre esses pontos que a gente quer conversar, quer entender. É claro que a gente não vai falar nomes, não vai falar instituições, nem valores. A gente vai trazer todos os números didáticos para a gente entender. Mas o principal é que você tenha clareza e saiba tomar decisões melhores no momento ali de fazer os seus investimentos, tá bom? Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido, já peço que você compartilhe. Já se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. E vem pro vídeo! Meus amigos, então foi exatamente isso que aconteceu. Essa amiga me ligou, me falou que ela tinha acabado de se aposentar, que já tinha ali alguns meses que ela tinha se aposentado, que ela ainda não tinha uma reserva, que ela tinha uma pequena aplicação ali em caderneta de poupança. Eu vou dar o número de 35 mil, tá bom? Então ela tinha esses 35 mil, era o único recurso que ela tinha, tá? E a gerente ofertou a ela uma previdência privada. Olha o que a gerente falou, olha, essa previdência aí, você faz uma aplicação, você pode resgatar em 60 dias. Ou seja, você aplica hoje, com 60 dias você pode resgatar. Correto o que ela falou. Ela falou também que essa previdência privada, ela estava rendendo na casa de 1% ao mês. E isso também é verdade, tá? Então, se o que a gerente falou para ela, de fato, era verdade e funcionava dessa forma também, tá bom? Agora, o que nós vamos entender é se a previdência privada era a melhor ferramenta, a melhor alternativa de investimento para ela naquele momento, tá bom? Então, a gente vai pausar, a gente vai cortar esse vídeo em algumas etapas para que a gente possa entender bem sobre isso. Mas antes de avançar, eu quero fazer aqui algumas ressalvas sobre isso. Quando a gente fala que esse produto previdência privada, ele tem uma carência de 60 dias, o que ele quer dizer com isso? Eu posso fazer resgates? Posso. Só que eu posso fazer resgates hoje, eu posso fazer resgate daqui 60 dias, eu posso fazer resgate daqui mais 60 dias, eu posso fazer resgate daqui mais 60 dias. Então percebam que a liquidez desse tipo de investimento ela é pequena. Por quê? Porque se eu fizer um resgate na data de hoje, eu só posso fazer um segundo resgate daqui 60 dias. Eu só posso fazer um terceiro resgate em mais 60 dias. Então, a cada resgate que eu faço, o próximo tem que obedecer o prazo mínimo de 60 dias. Então, aqui já tem um ponto de atenção. O segundo ponto que ela falou que a Previdência estava rendendo na faixa de 1% ao mês, né? Aquele famoso 1% ao mês. Quem que não quer isso, tá? Só que, pessoal, a gente tem uma taxa de juros hoje, a nossa taxa Selic, ela está na casa de 15% ao ano. Então, no investimento conservador, com liquidez diária, eu estou dizendo para você que a gente consegue uma rentabilidade de mais ou menos 1,15% ao mês. Então, esse 1% dela aqui, a gente consegue uma taxa maior do que isso. Algo em torno de 1,15% ao mês. Então, perceba que essa taxa que ela vendeu com uma grande atratividade, de fato não é. Porque o investimento mais conservador, mais seguro e com mais liquidez, ele rende mais, tá? E outros dois pontos que eu quero chamar a sua atenção. Ela acabou de se aposentar, tá? Então eu estou falando o seguinte, de uma pessoa, de um perfil de investidor que ela não tem um prazo tão longo mais daqui para frente. Um aposentado, pessoal, ele tem que ter dinheiro com mais liquidez. Para quê? Para que ele possa usufruir no dia a dia. Não adianta a gente fazer investimentos de muito longo prazo, pelo menos com parte relevante do capital financeiro daquela pessoa. Por quê? Porque senão eu posso precisar do recurso no curto prazo, tá? E além disso, pessoal, ela era o único saldo que ela tinha, era esse saldo de previdência privada. Então, esses pontos que eu quero chamar a sua atenção para que a gente consiga, nas próximas etapas aqui, entender melhor sobre isso, tá bom? Então, vem comigo. Pessoal, vamos entender o que é uma previdência privada, tá? É um investimento que nós fazemos normalmente lá para o longo prazo, né? Que um grupo de pessoas, um grupo de cotistas se reúnem, tá? E eles delegam, eles entregam esse recurso para um profissional, para um gestor, para que ele possa fazer gestão desse recurso e a gente vai receber isso lá na frente em algum momento, tá? E por trás dessa estrutura tem sempre um administrador. Então, um fundo de investimento é mais ou menos como um condomínio, né? Onde tem um grupo de pessoas ali que se associam em prol de um bem comum. Então, um fundo de investimento é essa estrutura. Então, a previdência privada é exatamente um fundo de investimento, mas digamos com características especiais.
tá? Tem algumas regras específicas para as previdências privadas, mas também é um fundo de investimento, tá? Então eu vou passar rapidamente por algumas características, não é o foco do vídeo agora, é explicar a fundo o que é uma previdência privada, mas entender ante o fato que nós trouxemos, se de fato aquela era uma melhor alternativa de investimento, tá bom? Vem cá, pessoal. Então, a previdência privada, ela tem algumas características próprias, tá, desse tipo de investimento. Primeiro, ela tem duas modalidades, o PGBL e o VGBL, tá? Então, isso aqui, pessoal, diz respeito à tributação daquele capital. Você vai ser tributado toda a parte, todo o capital ali ao final, todo o montante, ou apenas a parte dos ganhos, tá bom? Então, pessoal, o PGBL, ele é tributado sobre tudo, mas isso não quer dizer que ele é ruim, tá? O VGBL, então, é Plano Gerador de Benefício Livre e Vida Gerador de Benefício Livre. O VGBL tem mais uma característica de seguro, tá bom? Então, esse aqui tributa apenas sobre o ganho e o PGBL tributa sobre tudo, tá? Aí o PGBL ele vai ter três características aqui que eu vou passar rapidamente sobre elas. Primeiro ponto aqui, pessoal, é que o PGBL é normalmente para quem faz declaração no modelo completo. Além disso, pessoas que contribuem para o INSS ou para algum regime próprio de previdência social, e ele tem aportes limitados. O que eu quero dizer aportes limitados? Eu quero dizer que é o seguinte, que o aporte que a gente faz em previdência, que PGBL, tem que ser no máximo 12% da nossa renda tributável total, tá? Então ele tem alguns limites aqui em relação ao aporte que a gente pode fazer no PGBL. Então, tirando o que não é isso aqui, a gente vai para o VGBL. Então tem algumas características próprias. Além disso, pessoal, a tributação de previdência privada, tá? Ela pode ser tanto da modalidade progressiva ou regressiva, tá? Então, progressiva normalmente aqui é uma taxa que ela vai de 15% a 27,5%, e o regressivo é uma taxa que ela começa em 35%, né, de ali até 2 anos, e ela vai regredindo até 10% para quem fica mais de 10 anos, tá? Uma característica importante desse regime aqui é utilizar o regressivo com o PGBL dentro de uma estratégia, tá? Agora, o mais importante, pessoal, nós vamos deixar alguns vídeos aqui também sobre previdência privada, você entender mais sobre PGBL, mais sobre VGBL, para você entender qual seria a melhor alternativa para você, tá bom? Mas o que eu quero focar aqui, pessoal, é nessa estratégia. Vem comigo aqui, tá? Todas as ferramentas de investimentos, elas são boas, tá? A maioria delas são boas. O que você precisa entender é qual que é a melhor ferramenta para o seu perfil, para o seu momento de vida, tá? Então, previdência privada, ela é boa? Depende. Depende do seu perfil. Para esse caso, talvez não seria, e você vai entender agora por quê, tá? Só que ela pode ser interessante para alguns perfis? Pode ser sim. Inclusive, a gente indica muito aqui, tá? Na Milionários para os nossos clientes, tá? Quando obedece o perfil. Então, para que você possa ter uma boa estratégia para investir em previdência privada, primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: eu tenho um perfil de longo prazo, ou seja, esse investimento que eu faço hoje é o investimento que eu vou aportando, e lá na frente eu vou começar a usá-lo como renda e não fazer o resgate total? Se essa resposta for sim, o primeiro passo aqui, você está preenchido, né, para você utilizar essa ferramenta previdência privada. Um segundo aspecto, que ele pode ser inclusive um aspecto alternativo a isso, é a gente usar a previdência privada como uma ferramenta de sucessão, tá? Então, sabe aquele caso do momento do inventário, em que a pessoa falece, os bens vão para inventário, e aqui vai ter uma tributação alta para que os sucessores possam acessar aqueles bens, tá? Então isso é um processo de inventário. A previdência privada, ela tem uma regra própria, então ela não entra para inventário. Então isso é um aspecto muito importante, né, para que você possa usar a previdência privada como estratégia de sucessão. Esse é um segundo ponto. Agora, pessoal, um terceiro ponto que é importante. Para que você invista em previdência privada, você tem que ter caixa. Por quê? Porque a gente está falando de um investimento de longo prazo. Então, se você não tem caixa, se você está ali apertado, você pode precisar de um recurso, você pode precisar acessar esse recurso no curto prazo, aí ele passa a não ser interessante. Então, quando você casa essas duas estratégias, que você tem um caixa, que você tem um perfil de longo prazo e que você consegue acessar uma previdência PGBL no regime regressivo, na tributação regressiva, se você tem esse perfil, essa ferramenta sim, ela pode ser muito útil para você, tá?
tá bom? Então, nesses casos, então perceba, no caso dessa amiga, ela não tinha um horizonte de investimento de tão longo prazo, né? Por quê? Porque ela precisava de mais liquidez. Ela não tinha um caixa, tá? Então, percebe que ela não se enquadrava dentro de um perfil adequado para o produto, para a ferramenta previdência privada. Agora, pessoal, essa terceira parte aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o quê? Qual que seria uma alternativa para o perfil dessa amiga, tá? Então, vem comigo que a gente vai entender isso. Ah, Fernando, ótimo. Então, previdência a gente viu que não era uma alternativa interessante dentro daquela estratégia de investimento para essa cliente. Mas qual seria a alternativa? Pessoal, vamos entender melhor sobre isso? Vem aqui comigo. Uma alternativa interessante poderia ser os títulos do Tesouro Direto. O que é um título do Tesouro Direto? É quando eu empresto dinheiro para o governo. Ai, Fernando, mas não tem o risco de calote? Pessoal, é o menor risco que nós temos no mercado é quando a gente empresta um dinheiro para o governo. Por quê? Porque ele tem a máquina de imprimir dinheiro, tá? Então, dificilmente a gente vai tomar um calote do governo. Ai, Fernando, é 100% seguro? Não, não é 100% seguro. Mas é o menor risco de crédito, ou seja, de o credor não pagar aquele compromisso que ele tem conosco, tá bom? Só que tem alguns títulos diferentes dentro do Tesouro Direto que a gente tem que entender, tá? Então, vem comigo aqui. O primeiro título, pessoal, por exemplo, eu não tenho reserva nenhuma. Eu tenho 0 reserva. Então, um título interessante poderia ser o Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? É mais ou menos uma alternativa à caderneta de poupança, só que ela rende mais, ela é mais segura e ela tem uma liquidez igual. Então, percebe que poderia ser uma alternativa melhor para essa amiga nesse primeiro momento. Outras duas alternativas ainda dentro do Tesouro seria o Tesouro IPCA, que ele vai render inflação mais uma taxa pré-fixada, tá? E poderia ser, inclusive, aqui também o pré-fixado, tá? E dentro do Tesouro, pessoal, essas duas alternativas aqui, a gente consegue, inclusive, a depender do perfil e do momento, a gente consegue pegar títulos que nos pagam um valor semestral, que a gente chama de cupom, tá? Então, esses dois títulos aqui, a gente pode selecionar títulos que vão pagar cupons semestrais, ou seja, semestralmente vai cair um dinheiro na nossa conta proveniente dos rendimentos desses títulos aqui, tá? Então, eu não tenho caixa, não consigo esperar, o dinheiro tem que ter uma certa liquidez para mim. A gente vai colocar aqui nesse título aqui. Fernando, a gente pode dividir um pedaço de dinheiro um pouquinho em cada coisa para atender mais esse meu objetivo? Pode ser uma alternativa também. Agora, pessoal, um ponto que eu quero chamar a sua atenção, tá? Quando a gente investe no Tesouro Direto, o banco ganha alguma coisa? O banco não ganha nada. O banco não ganha nada quando a gente fala, o gerente, não, eu quero investir em tesouro direto. Nosso banco não vai ganhar nada. Inclusive, ele não vai nem falar assim, eu vou invisto aqui para você. Vai falar para você baixar um app, para você fazer o investimento, você entra no app do banco, para você acessar o investimento, tá? Então você não vai ganhar nada. Agora, quando eu invisto numa previdência privada, de fato eu estou lá batendo boas metas para o meu gerente. Então, o fato que eu estou trazendo não é se é interessante a gente gerar um resultado para o gerente, para o banco ou não, mas é qual ferramenta melhor me atende e entender que muitas vezes há um conflito de interesse que faz com que gerentes e assessores das corretoras nos ofereçam produtos, alternativas que não são as melhores para nós. Então, por isso que a gente tem que entender sobre isso. Outra alternativa que poderia ser também, pessoal, seria os títulos bancários. O que são títulos bancários? São CDBs, LCA, LCI, né, LCs, tá? Só que são alternativas que normalmente, por exemplo, assim, a gente tem um pouco menos de liquidez nesses títulos. CDB, às vezes a gente acha com liquidez diária, né? Mas é entender um pouco mais, por quê? Porque se eu tenho um horizonte que eu posso travar um pouco do recurso, um pedaço dos recursos, eu posso pegar títulos bancários com vencimento, por exemplo, ali para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos. É importante eu entender que eu posso fazer isso, eu posso fazer essa escada ali de vencimentos, só que eu não posso travar recurso, né, a ponto que eu possa precisar e eu não vou conseguir acessar. Então é importante eu entender, né, sobretudo quando a gente está ali na idade mais madura, que liquidez é um dos e segurança é um dos pilares mais importantes para mim dentro da minha carteira de investimento, tá? Tá bom? Outra alternativa também que a gente teria que avaliar, pessoal, são a questão dos fundos de investimentos. Né? Fundos de previdência privada também é uma modalidade de fundo de investimento. Mas esses fundos de investimentos aqui é outra modalidade um pouco mais geral, tá?
tá? Com regras menos especiais, digamos, mais gerais, que pode me permitir montar uma carteira com bons fundos, tá? Que eu possa ter uma liquidez adequada com uma boa rentabilidade. Tá bom? Então, pessoal, eu queria deixar essas 3 alternativas aqui, por exemplo, assim, para esse caso que aconteceu essa semana, que pode acontecer com você. Então, para quê? Para que possa abrir seus olhos, para entender que a maioria das ferramentas de investimento são muito boas. O que você precisa entender é que se cada ferramenta, de fato, ela vai casar para o seu momento de vida, para o seu perfil, questão de liquidez, objetivos. Então, entender qual que é a melhor ferramenta que existe no mercado para o seu momento de vida, tá bom? Então é exatamente isso que a gente ensina nas nossas consultorias, exatamente isso que a gente dissemina aqui nos nossos cursos, tá bom? Então se esse vídeo fez sentido, peço que você compartilhe, envie para amigos, familiares, fala, olha, não vai investir em previdência privada antes de ver esse vídeo não, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!